Olá, pessoas! Eu sou Marcel Graldini e vocês estão ouvindo Do The Math. Mas eu quero convidar vocês para uma coisa um pouco diferente hoje. Imagine um alpinista. Ele está ali escalando uma parede de rocha numa montanha, está lutando contra cada rissura, contra cada pedra, olhando cada centímetro grudado na pedra, muito perto. Tudo que ele vê é só o próximo movimento que ele vai fazer, o próximo risco, o próximo obstáculo. Quando a gente está tão perto assim de um problema, o mundo se resume a um problema ou a um pedaço de pedra nesse nosso caso. Só que a montanha é enorme. Ela é complexa, ela é cheia de caminhos, ela tem outras possibilidades. E tudo isso desaparece se a gente olha muito de perto. Agora imaginem essa mesma montanha, esse mesmo alpinista, mas ele tem um ponto no ouvido. E lá no alto tem um avião a 22 mil pés. Ele está olhando essa montanha do alto e ela não é mais um muro. Ela, na verdade, agora ela é parte de um ecossistema. Ela é maior, mas ao mesmo tempo ela é mais conectada. Ela é parte do todo, ela tem outros relevos, ela tem outros climas, ela dá mais alternativas e contingências do que o alpinista conseguia ver sozinho. Porque, de longe, ele consegue enxergar o todo. E por enxergar o todo, ele ajuda a tomar melhores decisões. No mundo dos negócios acontece exatamente igual. Quando estamos presos ao problema, perdemos o sistema. E sem o sistema, perdemos o sentido, o contexto, o impacto real das nossas escolhas. E é por isso que, no Do The Math, começamos agora uma série especial sobre visão sistêmica. Vamos conversar com executivos que lideram organizações tão complexas que pensar de forma isolada simplesmente não é uma opção. Gente que não olha apenas para a montanha, mas olha para o mapa inteiro. Porque o jogo da estratégia, quem só enxerga o próximo passo, nunca descobre o melhor caminho. Comigo nessa série especial, para conseguir ter essa conversa com convidados de ambientes muito complexos, Lourenço de Paula, muito obrigado por estar aqui comigo, meu amigo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai ter esse papo com a Carolina Lopes, que é superintendente de comunicação, marketing e estratégia da Wisco. Carol, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu gostaria que você resumisse brevemente o que é a Wisco. É um prazer estar aqui com vocês, Marcel, Lourenço. Eu sou Carol Lopes. Eu lidero hoje a área de comunicação, marketing e estratégia do Grupo Wisco. O que é o Grupo Wisco, né? O Wisco é uma corretora de seguros que trabalha focada em bancassurance, que é a oferta de seguros nos bancos. Nós somos 10 unidades de negócio, com parcerias aí com Banco, BMG, BRB, Interseguros, Banco do Brasil. Não quero esquecer os nomes, mas ao todo nós somos 10 unidades espalhadas pelo país. Somos a maior corretora de seguros independente, também especializada em distribuição de crédito e de consórcio. E eu acho que já está explicado por que a gente escolheu você quando a gente está falando de ambientes para iniciar. Nossa. Mas tem outra coisa por que a gente escolheu você. Eu, infelizmente, não consegui participar de todo o nosso papo de alinhamento. Então, não contei isso para você. Não sei se a Andressa contou. Quando Olha, nós estávamos... Quando a gente estava no LinkedIn, um post seu foi o que começou a nos motivar, a quase nos inspirar a fazer o processo sobre visão sistêmica. Inclusive, acho que o primeiro link que a gente já pode colocar aqui é recuperar esse post que você colocou no LinkedIn e trazer ele para cá, porque era exatamente uma provocação sobre a falta de olhar o todo que o mercado tem. E aí, quando a gente leu, ela falou, mas ela está certa. E muitas vezes, quando a gente vê problemas, eles são gerados por causa disso. Mas antes de eu fazer perguntas específicas sobre o todo, sobre estratégia, sobre o que a gente vai entrar, eu ia te pedir que tu falou um pouco da WIS, mas a gente não vai falar só da WIS. A gente vai falar de mercado, de problemas, de situações que talvez o pessoal fale, mas como é que ela está falando de tudo isso? E até
comunicação, marketing, venda, né? Conta um pouquinho da tua carreira, para o pessoal se situar e entender, não, tá bom, ela pode falar de tudo isso, tem lugar de fala, vamos dizer assim. Algumas caixinhas, né? Então, depois eu fiquei curiosa, né? Quero saber que post foi esse, porque a gente não sabe. Você Então, vai ter que entregar agora no link do ter episódio. vou ter que depois descobrir que post foi esse. Então, eu sou jornalista, né? Comecei a minha formação em jornalismo, e aí nem sei quando foi que eu saí do jornalismo. Aliás, eu acho que eu não saí do jornalismo. De alguma forma, ele complementou com outras atividades, né? Então, comecei lá na faculdade ainda, como jornalista, atuei em estágio em redações, e aí enveredei para a área de assessoria de imprensa. Então, acho que é o próximo degrau que você sai, é para imprensa. Aí você olha assim, tá, mas tem mais coisas aqui que eu posso fazer. A comunicação organizacional uma área mágica, que você se envolve com tudo. Você se envolve com endomarketing, você envolve com evento, você se envolve com a parte de propaganda e publicidade. Então, você já começa a ver assim, tá, não vou ficar olhando só para a caixinha do jornalismo, posso olhar para a caixinha da assessoria de comunicação. Aí vem o marketing, que aí eu ampliei esse repertório para o marketing. E hoje, engraçado que eu já não sou mais conhecida como a Carol jornalista, hoje eu sou conhecida como a Carol do marketing. E é impressionante isso, assim, né? Meus amigos, eu até mudei, na época usava Instagram Carol Lopes Marketing, porque as pessoas já não me enxergavam mais como jornalista. E no marketing, eu gosto de dizer que marketing é negócio, negócio é marketing, não tem como você quebrar isso. Aí o marketing você começa a olhar para produto, você começa a olhar para cliente, você começa a olhar para canal, você começa a olhar para dados, e aí tá tudo muito junto, não tem como separar. Uma curiosidade, né? Uma certa vez me perguntaram assim, já passei por vários cargos de assessora de comunicação, gerente, e assumi um cargo de consultora de negócios digitais. Aí me perguntaram assim, mas você abandonou o marketing, agora você está em negócios? Eu falei assim, mas que pergunta equivocada. A gente não saiu do marketing e fui para negócios, tudo está muito junto, você não consegue quebrar isso. Então, eu acho que é essa o meu olhar, assim, não consigo mais me enxergar numa caixinha só. Eu acho que todas as caixinhas elas precisam trabalhar juntas. Se você tem ali uma centralidade no cliente, isso tem que conversar com marketing, tem que conversar com produto, tem que conversar com estratégia, se o seu canal está sendo eficiente. Então, acho que é essa sopa aí de letrinhas que eu estou no meio. Muito bom. Carol, acho que você já trouxe, assim, pelo teu cargo também, a gente consegue ver que você navega em diferentes áreas ali, né? E, essencialmente, precisa ter uma visão sistêmica, né, sobre isso. No nosso papo prévio, né, você comentou que você tem um mestrado que é relacionado com a área também, né? E eu gostaria que você trouxesse alguns exemplos, né, de projetos ou ações que você teve que na sua área existiu que interconectou, né, essas áreas para resolver o mesmo problema. Porque você trouxe que né, teve essa jornada, eu tenho a jornada de venda, às vezes eu tenho a jornada que eu tenho que atender meu cliente no pós-venda, como que eu vou vender para ele de novo, né? E tudo isso está conectado, na verdade é praticamente uma jornada única. Sim, pois é, gente, eu inventei um mestrado no meio do caminho, que é a parte acadêmica da Carol, né, assim, e o mestrado, ele me ampliou essa visão sistêmica, porque eu queria pesquisar como que a comunicação organizacional, ela permeia as estratégias, né, ali, as decisões dentro das organizações. E aí eu busquei muito isso ali numa teoria que eu chamo de sistêmico-discursiva, porque a gente olha para a estratégia, ela é formulada nos processos de comunicação, no dia a dia, nas decisões que são tomadas. Então, uma decisão que é tomada de forma macro, que desencadeia outras decisões e essas decisões se autorreferenciam e isso tudo permeia pela comunicação, pela cultura da empresa. Então, eu falo assim que a estratégia ela não é só um quadro bonito na parede, ela não é só um PowerPoint bem elaborado, ela é viva, ela está ali o tempo todo nesse sistema, né? Esse ecossistema que a gente chama. E não dá para você pensar numa ação isolada.
Então, eu sempre trabalhei muito em parceria com outras áreas dentro das empresas. Então, a área de comercial. Quando eu chego numa organização, a primeira coisa que eu quero fazer é quem é que está no comando do comercial? Quem é o gerente comercial? Quem é o superintendente comercial? Quem é o diretor comercial? Porque marketing e comercial andam juntos ali de mãos dadas. A área de tecnologia, então, eu já falo que é a mesma coisa. Então, desde o lançamento de um site, ou um aplicativo, ou uma campanha que a gente lança no mercado, você tem que ter essa integração entre as áreas. Vou trazer um exemplo assim, rotineiro. A Wisco é uma empresa de capital aberto. E essa empresa, por ser de capital aberto, a gente tem que trazer todas as comunicações de forma transparente, claras para o mercado, a cada 3 meses a divulgação de resultado. Então, é um trabalho que eu não faço sozinha. Eu tenho que envolver a área de relacionamento com investidores, eu tenho que envolver a área de tecnologia, porque eu preciso fazer toda a divulgação, tá ali transparente, claro, no meu site. Então, tudo que é feito numa organização que fala sobre comunicação, marketing, estratégia, não se faz sozinho, não tem como. Eu gostei quando tu começou a explicar o teu cargo, porque a tua forma de fazer, inclusive o marketing, como tu distribui via canais ou via... E você está no co, né? Quer dizer, então as empresas que... Em co-corporativo, tá, gente? Vamos só organizar aqui. Então você tem os núcleos embaixo, e eu acho que até por isso o software que eu estava te falando chama Status Invest. Classificam vocês como tecnologia por causa dos distribuidores, porque eles são bem techs, né? Como distribuidores não, como tecnologia. Mas a minha visão foi, cara, a gente tem um cargo meio parecido. Eu estou, nesse momento, como Chief Strategy Officer na Math. E responde para mim, estratégia, por óbvio, novos negócios, então toda a parte que a gente está fazendo de expansão, tanto internacional quanto expansão de serviços e tudo mais, responde para mim. Marketing, vendas. A principal diferença, mas daí eu acho por causa do tipo do que a gente trabalha hoje, é que pessoas e cultura também respondem para mim. Cultura, principalmente por causa de comunicação interna, e pessoas porque, como nós somos uma empresa de serviço no final do dia, apesar de ter um componente de IA bastante grande, eu não consigo executar a estratégia sem as pessoas. E quando eu comecei a modelar, e aí pegando carona no que você falou, não é que não dá para fazer sozinho, é quase que não dá para fazer sem as outras pessoas. Não. Se você tentar criar uma caixa e falar, eu vou ajudar a desenhar o meu plano estratégico, e agora eu mando para o marketing e falo, faz, ele não vai caminhar. Porque eles não vão. Não é que porque eles não vão entender, porque não vai estar comprado, não vai ser real. Se você está querendo mudar a estratégia, você precisa de novos comportamentos para acontecer. E as pessoas não vão fazer um comportamento porque alguém mandou. Até faz quando a pessoa está na sala. Quando sai da sala, para de fazer. Então, acho que tem todo um trabalho de comunicação mesmo, de derivação num pensamento estratégico para a ponta, que ele precisa meio que da empresa inteira comprando, né? Não é as caixas estão com você e todas as outras precisam trabalhar junto. Não sei se... eu acho que é o nosso, assim, um grande erro que acontece, que infelizmente acontece, a comunicação não é só a ferramenta, não é o fim. E às vezes acontece isso. A área de produtos tem um produto para lançar e desenha e vai lá e planeja. Comunicação agora divulga. A gente não é só a mera ferramenta que vai divulgar. A gente tem que participar desse processo, né? Então, quando a comunicação ela é inserida desde o início, do desenvolvimento, na percepção, a gente pensa que da estratégia de lançamento daquele produto aos indicadores de performance, e tem que acompanhar todo esse processo, né? Então, a comunicação não pode ser vista assim como o meio e nem o fim. A gente é o todo. É o que acontece. Aí eu falo assim, Carol, mas você está puxando muita sardinha para a sua área, né? Para a comunicação. Não, gente, a comunicação ela é algo que é intrínseco do ser humano. Nada flui sem uma comunicação clara, transparente, entre áreas, entre pessoas. Então, se você quer motivar equipes, né, falando de uma área de gente, de pessoas, você tem que estar com essa comunicação muito clara. Eu só, vamos deixar aqui, antes de acharem que eu fui arrogante, eu quis dizer, sobre os jobs, não pelo tamanho do trabalho, porque
eu tenho só um grupo de gente para cuidar, né? Tu tem um ecossistema de... eu perdi as contas quanto unidade ela falou, tu ainda lembra? Somos 10. De umas 10 unidades 10 que são unidades. praticamente empresas, né? Com a sua cadeia de valor. Como é que tu orquestra isso? Então, nós somos 10 unidades de negócio. Algumas, elas têm suas áreas próprias, né, de marketing, mas a maioria é gerenciada, né, pela minha superintendência. E como que a gente faz isso? A gente faz isso em parceria, porque as unidades, elas são integradas às atividades que elas fazem, o que a gente planeja junto. Se tem uma meta, a meta é conjunta. E aí claro que eu tenho as caixinhas, tem as caixinhas das pessoas que são responsáveis por cada ação dentro da área, mas essas caixinhas também conversam. Recentemente eu estava aqui em São Paulo num jantar de relacionamento. Não é só a caixinha de evento que vai trabalhar, vai ser a caixinha de clientes que eu preciso escolher, prospectar, vai ser a caixinha de imprensa, porque eu preciso dar voz para isso. E de onde que vem esse comando? Esse comando vem da unidade de negócio, porque a gente precisa trabalhar para trazer resultado para essa unidade. Então, não é uma atividade que é inerente apenas à minha área. Aproveitando o gancho, eu ia fazer uma pergunta relacionada com isso que o Marcelo trouxe para você, porque vocês têm várias verticais, né, de atuação. Aí você falou de produtos que tem a ver com o que eu vou te perguntar agora, que vocês têm produtos diferentes para cada uma das verticais. Está relacionado, mas cada vez que vem um produto novo, e iniciativas de cada uma dessas empresas, como que vocês mantêm a coerência da mensagem da marca? Né? Que aquele produto não está fugindo da mensagem principal que a marca se propõe a trazer. Nossa, esse é o grande desafio, porque nós somos os guardiões, né, da marca. Então, por mais que a Wisco, estou trazendo muito a experiência de hoje, que é a Wisco, mas em outras empresas também, seja um ecossistema complexo, inclusive, cada uma com a sua marca, até com cores, identidades diferentes, responde a uma marca-mãe. Então, a gente constrói uma narrativa igual para todas, a gente constrói uma identidade que une todas as pontas. O grande desafio é isso, para não deixar que cada área conte a sua história. Apesar da particularidade da unidade de negócio, a gente está dentro de um grupo. Então, a gente precisa manter essa coerência de narrativa, coerência de quem a gente é, porque no final das contas, no final do dia, é só uma marca. Sabe, eu gostei da tua palavra coerência, de quem somos, porque a gente fez muito trabalho. No final do dia, a MEF é uma empresa de dados, né? Então, e como a gente está muito próximo das áreas de marketing e vendas, muito dos trabalhos que colocaram a gente em evidência foram de marketing mix modeling, saindo desde atribuição convencional até modelo de marketing mesmo, que fala o canal que funciona. E na hora que você equaciona canal, apesar de trabalhar com marketing há muito tempo, dar aula na SPM e tudo mais, minha cabeça ainda é de alguém formado em exatas. Tem uma fórmula. Está formulado aqui, né? Então, bom, eu consigo entender ponderação o que tem que ser feito. E aí a gente teve um case que a gente lançou no cinema, tudo legal, foi da Magda do BV, não sei se você conhece ela. Então, aí a Magda estava explicando, e a Magda falou exatamente, falou que o maior problema a coisa mais difícil não foi modelar algo que me mostra com uma taxa de erro de 8, 9%, o que cada coisa da comunicação impacta para eu distribuir meu budget. Aí é aquela como o cara que estava lá embaixo e, pô, peraí, isso aí foi o que eu fiz, é difícil pra caramba, como não é difícil? Não, o mais difícil, na hora que o budget está distribuído, é as pessoas entenderem por que aqui é menos do que ali, mesmo você achando que não, e o que falar, se manter coerente, quando a pessoa quer falar, não, se eu tenho um pouco de dinheiro, eu vou full performance. Você fala, não, amigão, se tu for full performance, tu vai ficar chato. Porque o tempo inteiro só compra, não funciona muito tempo. Tu tem que explicar como tu resolve, E ela voltou aqui, manter a coerência, visto que os incentivos do dia a dia não são esses, né? O incentivo do dia a dia faz a meta do trimestre. É isso. É um jogo político. Você sai de um ponto em que tu tem uma ferramenta totalmente exata para trabalhar e tu vai para um jogo político. Do política do realpolitik, não da politicagem. Estamos falando política mesmo. De conseguir explicar para as pessoas o tempo inteiro. Tu sente isso também?
O tempo todo, né? A gente tem que estar o tempo todo explicando e o tempo todo performando também. Acho que existe uma pressão. E engraçado que você falou sobre exatas, né? Exatas, humanas. Hoje está tudo tão junto, Não existe mais. tão ligado, que não tem mais, não tem como. E ainda bem que está assim, porque antes a gente não conseguia mensurar, a gente não conseguia trazer valor para o que o marketing faz, né? Eu gosto muito de falar isso, assim, obrigada pelo marketing, né? Quantas pessoas falam isso? E hoje a gente consegue mostrar o resultado de uma campanha, hoje a gente consegue mostrar o resultado, o digital está aí para trazer dados, para a gente sair da intuição e para saber o que é priorização. Então, a pressão que a gente sofre, essa questão toda relacionada, a gente resolve isso mostrando que, de fato, não é achismo. Eu acho que a gente precisa sair do achismo. E como que a gente sai com o achismo? Trazendo resultado, com dados, aí comprovando por que a gente está fazendo isso e não assim, eu acho que vai dar certo. Sim, sim. Vou aproveitar porque agora a gente veio para esse contexto de dados, né? E eu acho que tem tudo a ver com Martech, tomada de decisão e tudo a ver com a área aí também com as áreas que você tem aí na sua gestão. Como que hoje, né, visto que vocês têm várias operações e vocês são praticamente um guarda-chuva ali que dá o direcionamento de como a marca, né, direcionamento para todas essas verticais, de como a marca deve, digamos assim, funcionar no mercado. Como que com dados vocês tomam essas decisões integrando tudo isso, né, de forma integrada? Como que vocês têm hoje essa visão do todo? Eu vou trazer até antes, né, de hoje, assim, que eu estou na Wisco. Acho que todos os lugares por onde eu passo, eu tento trazer uma área de inteligência de dados, assim, já virou minha marca. Vamos criar um núcleo de inteligência aqui, aí a gente vai puxando, traz um analista de dados, traz um cientista, porque não dá mais para lançar uma campanha pensando só no lado criativo, né? Existe esse equívoco de achar que uma área de marketing é o pessoal do criativo. Nossa, as pessoas aqui são tão criativas, tão peças bonitas, a alteraçãozinha, né, da arte. Aquele criativo, ele precisa ter sentido. Ele precisa saber o porquê, para quem, a segmentação de clientes, não tudo isso entra a questão de dados, né? Eu preciso saber o meu cliente certo, eu preciso saber o produto certo e como que eu mensuro isso e como que eu entrego isso de forma mais eficaz. E aí só mesmo olhando para dados e saindo da ficção e indo para o que realmente importa, né? Vou aproveitar, porque, assim, talvez a gente que já trabalha assim, com empresas que têm esse desafio, são várias operações, e às vezes existe um desafio de, cara, eu preciso identificar quem é meu cliente, porque Nossa, como tem. quem é né, por exemplo, o Lourenço compra da empresa A, da empresa B e da empresa C da Wisco. Cara, o que eu vou ofertar para o Lourenço agora? Né? Qual é que é o próximo produto que ele vai comprar da Wisco? Independente de quem for. Cara, isso é um desafio que, assim, quem está longe, né, vendo mais de cima, não faz ideia que tem que se integrar todos os sistemas, você vai ter que montar possivelmente um master data, enfim, né, tem todo um desafio aí. Eu gostaria de que você contasse um pouquinho para a gente, já que você trouxe essa parte de inteligência de dados, como que vocês montaram essa jornada, assim, e qual foi o maior desafio disso? Então, esse é o desafio da tal da segmentação, né? Aí eu pergunto, a gente precisa conhecer o nosso cliente. Beleza, vamos conhecer o cliente. O que você vai fazer com essa informação? Porque você precisa transformar isso em ação. Eu falo que da marca, ela precisa ser entrega e principalmente com relação ao preciso conhecer meu cliente. Hoje está muito, né, em voga, a centralidade do cliente, foco no cliente, foco do cliente. Tudo é o cliente, mas o que você faz com isso? Porque só saber sua persona é caixa vazia. Então, hoje a gente constrói essas jornadas de novo. A gente não faz nada sozinho. É todo um sistema.
E eu estou falando de um grupo que é o B2B. Então, eu não falo hoje diretamente com o meu cliente final, mas as unidades de negócio falam. Então, elas demandam para que a gente possa trabalhar em conjunto essa jornada, entender esse cliente, que no final do dia a conta é a mesma, né? Então, existe um desafio grande, assim, você sair de uma visão, eu que sempre atuei com B2C, para B2B, B2C. Então, a gente faz isso em parceria, não tem como fugir disso. Eu ri quando você falou o que você vai fazer com essa informação. Eu vou ficar tranquilo porque, como quando sair, ninguém sabe o dia que a gente gravou, e eu não estava com essa roupa mais cedo, então eu posso... Eu estava numa reunião hoje de manhã, e aí o pessoal estava discutindo, olha, aqui a gente está atuando, mas, poxa, uma visão boa seria a CAC sobre Lifetime Value para a gente atuar. Era uma empresa B2B2C, B2B2C também. Uhum. Aí tá, e eu tenho um problema aqui do cálculo do Lifetime Value, eu queria conversar com você. Tá bom, para que você vai usar o Lifetime Value? Ué, pro Lifetime Value? Não. Assim, infelizmente, como muitas métricas do mundo, a gente se estabeleceu que é padrão, mas padrão é quilômetros por hora, porque a métrica já fala a conta, né? Lifetime Value vai depender, você quer para quê? Porque eu, conhecendo um pouco do cenário, você tem cliente de 15 anos aqui dentro. Se você quiser, para tomar uma decisão de quanto você vai investir para ganhar o cliente, colocar os seus clientes de 15 anos, os 15 anos na conta do Lifetime Value, você pode gastar tudo. Porque para dar 10%, para fazer o CAC sobre Lifetime Value ficar acima de 10%, vai precisar de dinheiro demais. Né? Qual é a tua janela de análise financeira? Ah, eu não sei, eu tenho que ver com o CFO. Então parou a conversa e vai ver com o CFO. Já começa o ponto que não dá para decidir sozinho, porque ele queria usar o dado para tomar uma decisão financeira. E não ia levar em consideração a janela de análise que o CFO toma para fazer investimentos. Obviamente não iam bater os números. Tu ia falar que um número dá retorno e não dá. E sabe, essa coisa do que você vai fazer com dado, quando todo mundo já ouviu, ou já viu num livro, ou assistiu num vídeo de YouTube de um guru, se foi no vídeo de YouTube de um guru, você não sabe, gente, deixa eu contar pra vocês. Não sabe o que vai fazer, você não conhece a métrica. Esse é o ponto. Isso me incomoda muito, assim, porque eu sou da época, né, que o marketing era tudo é culpa do marketing. Não deu certo, culpa do marketing. Mas hoje a gente tá no glamour, né? O tal do marketing digital. Acha que a gente é santo milagroso. Ai, vamos investir em marketing digital. Por quê? Porque viu no YouTube, viu no TikTok, marketing digital. Mas o que você faz com essa informação? Você falou de dados, falou do CFO, né? A gente tem que estar ali colado o tempo todo com o CFO. A gente tem que estar vivendo, respirando o resultado também. E aí essa questão do modismo, de tudo a gente resolve com marketing digital, me preocupa também, porque a gente pega fórmulas prontas e acha que isso vai dar certo para tudo. E não vai dar certo para tudo, porque cada negócio tem a sua característica, cada negócio tem o seu jeitão de ser. Então não adianta você pegar o que o guru está dizendo, o que a internet está dizendo, assim, vai dar certo, vamos investir em tráfego pago, vamos fazer Google Ads, vamos não sei o quê. Aí a sua empresa tem uma característica totalmente diferente. É porque o cemitério dos perdedores é muito quietinho, né? O cara pega lá, vamos lá, adoro o Érico Rocha, acho que ele é ótimo como influencer. Ele sempre coloca lá 10, 15 cases que deram certo, ele tem quase, sei lá, milhões de alunos. Colocar 15 cases de gente que ficou rico, estatisticamente a maioria não ganhou dinheiro, né? É estatística. E aí tu vai pegar grandes empresas que querem pegar a fórmula do lançamento e usar as is. Gente, não vai funcionar. Eu acho assim, existem casos e casos. Sim. Você pode pegar, vai funcionar em um negócio, mas em outro não. Recentemente eu ministrei uma palestra que eu falei exatamente isso, assim. Ai, mas a nossa marca tem que estar no TikTok. Por que a sua marca tem que estar no TikTok? O seu público é um público mais velho, um público que talvez esteja no Facebook. Então por que a sua marca tem que estar no TikTok? Se for para garantir o arroba, não, eu vou comprar, ficar com o meu arroba, tá tudo bem. Né? Vai lá, garante. Tu tem uma estratégia. Vai que um dia tá lá, o arroba é meu. Tá tudo bem. Tu acabou de falar, mostrar que tu tem uma estratégia para pegar. Agora, por que sim? Mas se você ficar obcecado em seguir a onda, você deixa de trabalhar as estratégias que você precisava trabalhar para onde o seu público está. A gente entrevistou aqui a Guta, da Purple Metrics. E querendo ou não, o nicho da Guta e o nosso, ele é
relativamente próximo, né? São duas empresas, ela tem um software que mede uma coisa em específico, a gente tem um ecossistema de IA que trabalha com dado de ponta a ponta da empresa, mas nós estamos falando de dados, nós estamos falando essencialmente para os públicos de MarTech e os públicos de TI de análise de dados, né? Então, assim, nós temos nichos perto, e ela bomba no LinkedIn, ela bomba no TikTok. TikTok da Guta. E aí tu fala, tá, mas por que vocês não vão pro TikTok? E a Guta deu a resposta ela mesma aqui, por que eu não tenho que ir? Ela falou, ela tem talento para o TikTok. E ela explicou que ela no LinkedIn não consegue fazer o que a gente executa. A gente sabe se comunicar no LinkedIn. Se eu quiser ir pro TikTok, eu vou ter que investir, pegar outra pessoa, criar uma outra persona, para ter o talento dela de conseguir, porque ela pega a notícia do dia. O TikTok é isso, né? Você não fala daqui 2 semanas, não. Não Tem, ela agora. Né? A gente foi almoçar depois do podcast, ela teve que parar e fazer um TikTok, porque uma coisa aconteceu antes, assim, foi... Então, tem uma coisa também da brand persona, e no caso deles é a pessoa mesmo, que ela é uma empresa lá que faz aquele founder lead marketing, né? Que daí a brand persona é um ser humano de verdade, no caso da Purple, mas às vezes a brand persona não encaixa com a comunicação daquela rede. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa, gente, não precisa. Faz o que você faz. Uma frase assim, faz o básico bem feito, que tá tudo certo. Não precisa reinventar a roda. Garante lá o seu @, mas se você já está fazendo bem feito no canal que você precisa, com o cliente que você tem, tá tudo bem. Respira, fica calmo. Carol, eu gostaria que você trouxesse para a gente, né, visto que você já comentou sobre algumas experiências, né, de integração entre essas áreas. A gente sabe que é um desafio fazer integração com... Imagina no caso de vocês que são empresas diferentes, são áreas diferentes, então você tem as áreas diferentes do corporativo, vamos chamar assim, você tem as áreas das verticais, né? Como que vocês fazem, ou algumas práticas, né, que você ressaltaria para quem está vendo a gente, nos ouvindo, para fazer com que esse processo seja menos doloroso, digamos assim, que ele funcione melhor? Como que você faz essa integração, né, funcionar? Eu vou tentar, né? Deixa eu tentar trazer isso para a prática, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito prática. Uma vez me perguntaram mais ou menos a mesma coisa, assim. De um novo executivo que está chegando na empresa, qual conselho você dá para esse novo executivo para que ele consiga fazer essa integração? Quando ele sentar nessa cadeira. Aí eu falei que ele saia da cadeira. Ele precisa sair. Porque a gente tem que sair da nossa caixinha, conhecer a outra caixinha, e isso literalmente é bater na porta do colega, é traçar metas em conjunto, indicadores em conjunto, porque se meu trabalho depende do seu, colega, não dá para fazer sozinho. Esse foi o conselho, né, que me deram. O que você traz quando ele sentar na cadeira? Que ele não fique sentado na cadeira. Então, a gente só consegue fazer essa integração quando a gente entende um pouco do que o outro faz e depende também do que o outro faz. Eu não vejo outra forma de fazer isso. Não consigo fazer diferente. Não consigo trabalhar de forma isolada, ainda mais sendo com tantas unidades, de tantas formas diferentes, com tantas áreas diferentes, porque tem um corporativo, tem área de negócio. Se eu não trabalhar junto, peraí, antes de a gente jogar pedra um no outro, deixa eu entender a sua dor, deixa eu ver o que eu posso fazer para amenizar. Vamos conversar também, deixa eu te falar qual é a minha, que a gente tenta achar num denominador comum, né? É difícil, parece ilusório, mas às vezes dá certo. Eu abri o nosso podcast falando de uma coisa que deveria ser antiga, mas infelizmente a gente sabe que não é, que é a coisa do comportamento do My Precious ali, né, do Quase Senhor dos Anéis. Você só vê aquilo, fica obcecado pela sua área, seu problema, e talvez resolva de um jeito que impacte mal o resto, né? Tu tome caminhos que prejudiquem os que dependem de ti. E isso, para mim, esse é um comportamento que atrapalha essa capacidade de entender a empresa como um grande sistema. Tu falou outro que é a pessoa se fechar do ponto de vista de não criar as pontes, fazer um networking interno, entender como a coisa acontece. Se tivesse que elencar mais alguns comportamentos que são detratores dessa capacidade do executivo gerir a sua área e o sistema que ele está em volta, quais seriam, na tua opinião? De comportamento? De comportamento. Eu acho que o primeiro dele é o isolamento. É achar que você está sozinho naquele sistema. Você não está sozinho.
E acontece muito disso, né? De você olhar ali para a sua área, para suas metas, para suas entregas, mas você depende de uma outra área para fazer isso. Você depende de uma informação, você depende de uma entrega de um colega que não tem nada a ver com você, mas você não vai fazer isso sozinho. Então, acho que esse comportamento de que... como é que eu vou lembrar da frase? Não, isso aqui é meu problema? Não existe meu problema. É um nosso problema. E as empresas precisam trazer esse olhar para o nosso. Não tem como eu olhar para uma área de tecnologia e achar que eu consigo andar sem ela. Impossível eu andar sem área de tecnologia. Eu estou o tempo todo batendo lá, ó, na portinha da DTEC, preciso disso, preciso daquilo. É impossível eu andar sozinha sem área comercial. Não tem como. Eu vou ser só o lado bonitinho, o lado criativo. E não é isso que a gente é. A gente é muito mais do que isso. Eu acho que marketing e comercial, a gente gosta de chamar assim, mas se a gente volta para qualquer dos livros, não estou falando voltar ao primeiro dos 4P, qualquer dos livros do Kotler, e colocar de verdade uma visão ali, quase que stricto sensu, sobre o livro, ele não chega em determinado momento e fala assim, ó, agora quem inventou o NQL foi o HubSpot muitos anos depois. Ele não chega no momento falando, agora é de vendas. Ele vai até a venda. Ele vai até a troca voluntária entre as partes. Então ele acaba o processo. Isso é marketing. E depois a gente dividiu e achou que tá tudo bem, né? É meio loucura. E aí, assim, trazendo também um pouco o viés da estratégia, né? Não existe você pensar no marketing se você não está ali colado com a estratégia do negócio. Ah, por quê? Ah, porque sim. Esse porque sim, olha... Porque porque sim. é um belo convencimento, um belo porque fator de sim. convencimento, né? Porque sim. Interessante, A gente assim. sempre fez assim. A gente sempre fez Não, assim. essa Eu tenho um slide que em palestra, que hoje é palestra, antes eu usava para abrir aula. É assim, as vacas sagradas dão o melhor churrasco. Eu vou colocando frases embaixo. Assim. Aí sempre fizemos assim, é o nosso padrão, a matriz mandou fazer assim. Gente, tudo aqui tem inovação para ser feita, tá? E não é de disrupção, não. Aqui é de melhoria mesmo. Ou vem a questão do modismo. Ah, porque tá dando certo. Por que tem que fazer? Porque fulano fez, porque tal empresa fez e trouxe resultados. Nossa, tá bombando de leads lá. Interessante. E que ele está patrocinando futebol na TV, ninguém viu, né? Tipo, não, foi só a Lane Page que teve o resultado. Né? Eita, que isso também assim, é todo um processo que envolve, né, de sustentação da marca. Não, mas é porque não foi o marketing que ajudou, não. Isso aí porque foi o nosso comercial muito bom. Assim, eu brinco, né? Que essa briga eu falo muito comercial e marketing, eu defendo um conceito que ainda vou lançar um livro sobre isso, que é Dismarketing, né? Que é sales mais marketing, que é uma área só. Tinha que ter metas conjuntas, tinha que trabalhar conjunto, reuniões, inclusive, de briefing, para poder trabalhar juntas. E não existe isso de o comercial tá no chão da fábrica e o marketing está lá no Olimpo. Tem até isso também, o marketing fica lá no Olimpo, na presidência, e o comercial está lá no chão da fábrica. Se essa distância ela se mantém, a gente nunca consegue chegar num resultado comum. A gente faz um evento em outubro, começou agora, mas nosso objetivo é que ele seja anual. Então, o primeiro foi agora, dia 1º de outubro de 25. Chama Beyond AI, que é um evento grande nosso em que a gente traz... Não é um evento de falar de publicidade, é um evento para a gente falar dos conceitos que a gente tem que estar olhando para os próximos anos e tudo mais. Então, se você escrever o livro, já está convidado a lançá-lo no evento. Que ótimo. Então, vou colocar já na minha meta para estar lá no evento. Carol, e como que você vê, né, considerando aí não só a Wisco, mas nessa tua jornada profissional, né, e também, né, então você também tem tese de doutorado, enfim, como que você vê que é possível incentivar essa integração entre as áreas? Porque você tem aqui, no seu caso, várias áreas que estão sobre a tua gestão, mas você tem áreas que estão fora, tem empresas que estão, né, estão dentro do grupo, mas estão com operações totalmente separadas. Como que seriam, assim, dicas que você poderia trazer, ou recomendações, né, para
incentivar esse tipo de prática de integração entre as áreas, né? Quais são, assim, iniciativas que podem vir a funcionar para quem está sentindo essa dor, está nos ouvindo e pode colocar em prática? Ai, a gente não faz nada sem pessoas, né? Eu acho que engajamento é uma palavra muito forte. E como engajar pessoas para que essas pessoas trabalhem também com esse mesmo propósito, com essa mesma paixão. Eu tive a experiência de trabalhar, inclusive, com futebol, né? Saí do financeiro, terceiro setor, aí fui para o futebol. E aí no futebol você entende o que é paixão pelo aquilo que você faz. Eu tenho paixão pelo aquilo que eu faço, muita. Acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não contei no início lá, mas eu vim da contabilidade, da administração, larguei tudo, falei assim, não vou fazer isso aqui não, vou para o lado do criativo, assim. E eu acho que quando as pessoas elas têm clareza daquilo que elas estão fazendo, por que que elas estão fazendo e que resultado aquela ação vai gerar, ela gera mais engajamento, ela vai com mais afinco para fazer. Não é só estou fazendo porque mandaram fazer. Eu acho que é a receita do bolo, que não é fácil, né? Cada pessoa é uma pessoa, é você trazer clareza, assim. Por que que essa pessoa, ela está nessa atividade, o propósito daquilo que ela está fazendo, que a gente consegue trazer isso com mais transparência. O que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de mostrar o porquê das coisas. Foi a questão do cliente. Está super na moda falar de cliente. Eu preciso conhecer meu cliente. Aí você faz todo um trabalho de mapeamento de persona, faz todo um trabalho, mas o que você vai fazer com essa informação? Por que que você precisa conhecer? Quando quem está ali do outro lado da mesa, colocando a mão na massa, sabe da importância do trabalho que ele está fazendo, ele vai engajando e vai entregando por prazer, por paixão, não só mais uma entrega. Não dá para ser só mais uma entrega. Eu acho que marca, eu falo isso de empresa, mas eu falo de pessoas também, é você ser coerente com aquilo que você entrega. Não pode ser só parecer ser, eu tenho que ser de verdade. É isso. Normalmente, no DMF a gente pergunta sobre qual o seu principal indicador. Mas, vou te livrar dessa pergunta, Tá mas vou te dar uma bom. mais Nossa, difícil. eu já saí toda do roteiro, que nem sei mais o que eu escrevi. Eu vou te dar uma mais difícil. Eu acho, pelo menos. Porque o que a gente tentou buscar, até incentivados pelo teu post, era começar a trazer um papo que a gente estivesse falando com as lideranças que estão olhando e falando, cara, eu preciso movimentar a minha área para trabalhar, ou a mim mesmo para trabalhar de uma forma diferente. E nomear as coisas normalmente é poderoso para isso. Então eu ia te pedir para resumir uma frase. O que é, né, como é essa liderança nova, essa liderança que não se isola, essa liderança que constrói pontes? Como é que você colocaria ela numa frase para as pessoas conseguirem, tá, então é isso que eu preciso buscar? Eu acho que uma liderança sistêmica é você ter coragem de olhar o detalhe das coisas, mesmo que não seja um problema seu. Porque muitas vezes, isso não é problema meu. Então, é isso. Liderança sistêmica é ter coragem de olhar o detalhe das coisas, mesmo que não seja um problema seu. No lugar de apontar, chamar todo mundo para resolver. É isso. Em vez de apontar, é você chamar todo mundo para o jogo. E no final, é o básico bem feito. É isso. Já tem até um corte. Nossa, Depois muito dessa, bom. solta o microfone. Muito bom, muito bom. Bom, uma pena que a gente está chegando no nosso tempo limite, né? Carol, muito obrigado. Que agradeço. Por esse papo. E eu acho que foi bem, bem inspirador. O teu LinkedIn já vai estar aqui embaixo, mas quem quiser continuar te acompanhando, tem alguma outra rede ou é o LinkedIn? Onde é que as pessoas te acompanham? A melhor rede é o LinkedIn. É o LinkedIn? É, o LinkedIn. Acho que a gente trabalha melhor por lá, assim. Não vou nessa de vai no TikTok, vai no Instagram, vai pro LinkedIn. Não vão te encontrar dançando no TikTok. Vai me encontrar dançando no TikTok, vai me encontrar no Instagram, mas no outro contexto. Em outro contexto. Lá no LinkedIn é mais profissional, com certeza. Muito obrigado, Por nada. Carol. Quem chegou até o final. Gente, é impossível vocês não terem tido insights. Impossível, é mentira. Então, já que teve insight, vai lá, 5 estrelinhas pra gente no agregador. Tá vendo no YouTube? Curte, comenta, compartilha, que ajuda a gente
demais para a gente continuar aqui se encontrando. Eu ia falar até a próxima quarta-feira, mas como a gente está gravando e eu ainda não sei quando o time vai decidir publicar este episódio, portanto,